Fala pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade aqui na nossa discussão sobre arquitetura de LLM, né? Dado que a gente conversou na aula anterior aqui sobre encoders, tá? E a gente teorizou bastante, falou de vetor denso, falou de tokenização, falou de atribuição de ID para esses tokens, falou do processo de embedding, né? Falou do embedding com posicionamento, etc e tal. A gente vai trazer agora uma visão mais prática para resolver de vez a dúvida que vocês têm com relação a esse conceito aqui. Para isso, a gente vai apresentar um exemplo de um algoritmo em Java, tá? Para a gente implementar esse processo de encoding básico. E aí a gente vai incluir os passos que a gente discutiu na aula anterior, que vai incluir tokenização, tá? Vai incluir mapeamento para ID, vai incluir a geração de embeds fictícios, no caso, com vetores densos, né? Simulando essa questão de vetores densos. E assim a gente vai conseguir demonstrar esse conceito, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, eu criei um projeto aqui, eu estou utilizando o Eclipse, mas vocês podem utilizar a IDE que vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade. Criei aqui um projeto aqui com o nome de A Generativa, criei um pacote aqui com o ponto Anderson Fonseca e aqui eu criei uma classe chamada Text Encoder, tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar basicamente um vocabulário fictício aqui e criar algumas variáveis de instância aqui desse projeto. Vamos lá. Vou criar um cara chamado vocabulário, tá? Que ele vai ser um hash map. Vou criar aqui uma dimensão do vetor de embeds que a gente vai trabalhar com a dimensão de 8, tá? Como a gente já discutiu, pode ser dimensões gigantescas, aqui 128, 700, etc., 1024. Então, assim, mais no nosso caso aqui, por exemplo, a gente vai trabalhar com um vetor de dimensão 8, tá? E aqui a gente vai ter uma classe randômica aqui para poder fazer o trabalho de geração randômica. Vou criar agora um bloco estático, tá? Esse bloco estático aqui vai ser o meu dicionário pré-definido, tá? O meu dicionário, o meu vocabulário, melhor dizendo, com a frase eu gosto de café, tá? E o último token aqui que está o NK vai ser o token desconhecido, ou seja, se aparecer algo que não for conhecido na hora da interpretação, a gente utiliza esse UNK. Bom, vamos criar aqui um método main, tá? Um método main básico, né, para poder comportar a nossa inicialização, tá? E aí eu vou colocar aqui um texto de entrada. Vamos colocar aqui o texto de entrada, eu gosto de café, tá bom? Então a gente vai trabalhar com esse texto, tá? Um exemplo. E agora a gente vai fazer o primeiro passo, tá? Que foi o que a gente discutiu, que é o passo da tokenização, que a gente discutiu lá no nosso slide. O que é que falta aqui? Eu tenho que criar aqui um método de tokenização, tá? Que eu vou chamar aqui, que é a função para tokenizar o texto. Então eu vou colocar ela já aqui. E maravilha. Vamos fazer o teste aqui agora com essa primeira função, que é a função para tokenizar o texto. Então, dessa forma, a gente está separando por espaço, né, o sistema, em sistemas reais aqui, usando a biblioteca. A gente poderia usar uma biblioteca especializada quando a gente trabalhar com sistemas reais, mas aqui a gente vai usar como separador o espaço, tá? O cara que vai definir o que é que vai ser separado vai ser o espaço. Então, a gente está separando aqui por espaço. E em alguns casos a gente pode usar a biblioteca mais especializada. Mas vamos executar logo isso aqui para a gente já verificar se já vai funcionar rodando como a tokenização, tá bom? Deixa eu colocar aqui o console, ele já vai mostrar aqui para mim, ó, já gerou os tokens aqui, ó. Eu gosto de café. Então já fez a primeira separação, tá bom? Vamos agora para a segunda parte aqui. A segunda parte, que é o segundo passo aqui, é o mapeamento para IDs. Nós já temos, né, nossos IDs pré-definidos lá no mapa de vocabulário. Então agora a gente vai simplesmente fazer a implementação desse segundo passo. Aí ele vai pegar o que já está lá no mapa, tá?
e vai atribuir. Para isso a gente tem uma função chamada de map, tá? Tokens to IDs, tá? Que a gente vai colocar aqui para facilitar o entendimento. Bom, agora a gente vai dar só um Ctrl F aqui para organizar, importar algumas classes aqui. E agora a gente já vai rodar também o passo 2, que é o mapeamento para IDs. Então eu vou rodar aqui. Ele já criou o token e já colocou os IDs do token. Então o eu vai ser 1, gosto 2, D 3 e o café 4. Ok? Seguindo aqui adiante, vamos agora para o passo 3, que é a geração do embeds aqui quando a gente fala de vetores densos. Tá bom? Então a gente vai colocar aqui o passo 3, tá? E vai ter um cara que é o método para geração dos embeds aqui, que é o nosso vetor denso fictício, tá? Então a gente vai ter um cara que vai gerar o embed fictício, e dentro desse cara ele vai ter o que? Um embedding aleatório, né? Uma função de random aqui, que a gente vai colocar também para ele criar o vetor de embed aleatório, tá ok? Então a gente vai colocar isso aqui. E agora vai fazer a execução do nosso passo 3. Ok? Bom, fizemos agora a geração do embedding, né? Que seria o nosso passo 3. Com isso, trazemos um pouco mais, digamos assim, aterrizamos um pouco mais essa discussão sobre encoders, né? Onde quebramos os tokens, criamos os tokens IDs e geramos os nossos embedding fictícios aqui, tá? Com 8 dimensões, ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 para cada token, né? Para esse token, para esse token, para esse token, para esse token. Então, cada token terá aqui 8 dimensões dentro do embed. Ok? Bom, pessoal, e aí com isso a gente consegue gerar a saída esperada, né? Contexto de entrada, a gente já conseguiu fazer essa geração aqui, né? E a gente consegue agora pensar em como é que a gente poderia expandir, né? Para incluir uma segunda parte aqui, né? Do que a gente falou, que era guardar as posições dos embeds e outras melhorias, né? No modelo mais complexo. De novo, trazendo a discussão que essa apresentação do modelo e de construção do encoder é mais para efeito didático, tá? Porque isso, dentro de um contexto de um modelo mais robusto, ele tem outras técnicas mais avançadas para otimizar a construção desses elementos, ok? Mais uma vez, pessoal, obrigado, né? Queria agradecer aí pelo tempo de vocês. E se gostou dessa demonstração, deixa um like no canal, tá bom? Um abraço.